Olá galerinha, aquele abraço, eu sou o professor Rogério Melo, sou professor de História e hoje eu trouxe o tema as civilizações fluviais na África e na Ásia. Sejam bem-vindos a mais uma aula na tela. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o modo de vida, crenças e religião desses povos, tanto na Mesopotâmia quanto no Egito. A vida, pessoal, a vida desses povos, tanto na Mesopotâmia como no Egito. Vamos falar um pouco da forma como viviam e crenças, certo? Esses povos pertenciam a reinos teocráticos, pois associavam o poder dos seus reis a um poder divino. O que é um reino teocrático? São reinos onde há uma crença divina, a humanidade, os grupos que pertencem a esse reino, eles veem no seu rei um Deus, uma presença de Deus, um Deus protetor e que é a figura divina para as pessoas que pertencem ao reino. Eram povos politeístas, essa palavra poli quer dizer vários, então eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. As divindades desses povos, tanto nos egípcios como nos mesopotâmicos, eram representadas por uma mistura de humano e animais. São figuras típicas da sociedade egípcia da antiguidade, que eles chamam de antroposomorfismo, ou seja, é uma representação de mistura entre homem e animal, ou seja, um homem metade homem, metade cavalo, ou metade homem, metade boi. Então, assim, são figuras simbolizadas, representadas por essa mistura. Se preocupavam com a vida após a morte. Principalmente os egípcios tinham essa preocupação com a vida após a morte. Por isso que veio a questão dos egípcios. Entendiam que ao morrer, um ser humano devia ser preservado, pois podia renascer para a eternidade. Então eles tinham essa preocupação de manter intacto ali os corpos das pessoas que morriam. Então acreditavam no julgamento do deus Osíris, que era o deus dos mortos, que durante esse julgamento eles entendiam que o ser humano precisava estar intacto para poder ter direito à salvação. Então, por acreditar na vida após a morte, eles passaram a investir nas chamadas mumificação dos seus corpos. Eles acreditavam que através da mumificação esse corpo poderia ser mais aproveitado nessa vida que eles diziam na eternidade, certo? Então, ao desenvolver essa prática da mumificação, os povos egípcios, eles descobriram muita coisa, eles descobriram muita coisa da medicina, passaram a conhecer muito a anatomia humana, passaram a conhecer muita coisa de química, porque eles desenvolviam substâncias para conservar esses corpos, de que forma conservar. Então, assim, vamos falar de construções desses povos. Pessoal, os povos egípcios, eles construíram coisas incríveis, como eu já falei. Lógico, muitos canais, muitas obras hidráulicas foram construídas, mas as mais famosas, a gente sabe da importância dos canais e dos diques que eles construíam para aproveitar as águas do Nilo, mas também tem a questão das pirâmides. É uma das coisas que mais desperta admiração e curiosidade pelos historiadores, é a perfeição geométrica dessas pirâmides, o ângulo, a altura, a imensidão, a estrutura, os blocos de pedra são imensos e até hoje os historiadores tentam compreender de que forma eles desenvolveram essa engenharia tão sofisticada e complexa para a época, certo? Quanto mais imponente fosse a pirâmide, mais os egípcios achavam que estaria mais próximo de Deus, ou seja, quanto mais alto, mais importância tinha. Ou seja, os faraós, quanto mais poderosos, eles entendiam que essa pirâmide, esse local onde deveria ser depositado ali o faraó após a morte, deveria ser, quanto maior, para eles era essa crença de achar que estava mais próximo de Deus. Então essas crenças faziam com que realmente essas pirâmides fossem imensas.
As pirâmides começaram a ser construídas aproximadamente 2650 a.C., geralmente feitas de pedras imensas, pedras grandes, certo? Até os dias atuais, pessoal, essas construções impressionam a engenharia, tanto pela complexidade como pelo conhecimento para a construção. Ou seja, para construir uma obra como essa, atualmente, não é uma coisa simples. É você imaginar lá 2000, 3000 a.C., certo? Na Mesopotâmia, pessoal, eles também tinham essa capacidade de construções incríveis. Eles construíam os chamados zigurates. Esses zigurates eram construções imensas, bem complexas também, semelhante às pirâmides. Esses zigurates serviam mais para rituais religiosos, sacrifícios, para acho que armazenamento de produtos também, mas tinham um sentido também de imponência, né? Os mesopotâmicos desenvolveram uma engenharia incrível na construção desses zigurates. Esses templos, tanto na Mesopotâmia como no Egito, abrigavam cerimônias religiosas com imagens dos deuses e oferendas, mas também de um local de trabalho, né? Geralmente, os zigurates, principalmente, eram tidos como local de trabalho e de armazenamento, certo? A servidão coletiva e a escravidão. Quando se fala de povos antigos, do Egito Antigo, a gente pensa aí na antiguidade muito a questão da escravidão. A escravidão não era assim uma coisa tão intensa nos povos egípcios, certo? No Egito e na Mesopotâmia, a maior parte dos camponeses produziam para pagar tributos, ou seja, a maior parte do que eles produziam era para pagar tributos, mas eles tinham isso não era como uma obrigação, eles tinham como uma responsabilidade por conta de acreditar que estavam servindo a um deus, né? Na Mesopotâmia, as famílias tinham posse das terras e podiam vendê-las ou até deixar como heranças. Ou seja, você veja que os camponeses, não existia aí uma escravidão tão intensa. No Egito, as terras eram administradas pelos sacerdotes e nobres, porém pertenciam ao faraó. Aqui é uma diferença. Ó. A figura do faraó no Egito era bem mais poderosa em relação a esse controle das terras. Os felás tinham que entregar a maior parte da produção como tributos, ou seja, o que produzia era entregue para o faraó para a manutenção do reino. Na época das cheias, podiam ser convocados para obras públicas e servir os exércitos nas campanhas militares. Não era assim uma escravidão, mas por questão de obediência ao seu faraó, as pessoas cumpriam essas convocações para obras públicas ou até para o exército, né? O trabalho obrigado era realizado como obrigação aos deuses, ou seja, era chamado como uma servidão coletiva. Quando se trata de trabalho na época do Egito Antigo, se refere mais à questão da servidão coletiva e não à escravidão. A escravidão, pessoal, existiu, porém, apenas para os prisioneiros de guerra e pessoas condenadas por crimes de não conseguir pagar dívidas, ou seja, a escravidão não era uma coisa assim imensa, numerosa, onde tinha um grande número de escravos. Se restringia mais às pessoas que tinham alguns problemas com a justiça ou então era prisioneiro de guerra. Pessoal, essa sociedade do Antigo Oriente tinha pessoas com posição privilegiada na sociedade, certo? Outros que lhe deviam obediência. Na Mesopotâmia, por exemplo, o tipo de hierarquia era ocupado pelo rei, sua família, junto com eles vinham ali os sacerdotes, funcionários do Estado e militares. Ou seja, aqui existia uma hierarquia onde, na sociedade egípcia, por exemplo, existia aqui o rei, os sacerdotes e os funcionários, que era como se fosse uma classe mais privilegiada. E tinha os grupos intermediários, né, que eram aí arquitetos, médicos, comerciantes, artesãos, especializados aí em alguma coisa. Então essas pessoas eram um pouco mais privilegiadas. E a grande maioria, certo? Lá na Mesopotâmia, a grande maioria da população
era composta por camponeses e escravizados. Ou seja, essa estrutura mais ou menos, certo? No Egito, pessoal, o topo era ocupado pelo faraó, assim como lá na Mesopotâmia, mas existia os que ocupavam cargos de privilégio, da mesma forma como era na Mesopotâmia. As pessoas que serviam ali, prestavam serviços do faraó, tinham uma posição de privilégio. A partir de 2100 a.C., os militares e comerciantes ganharam maior reconhecimento social nessa sociedade, nessa estrutura de poder dos faraós no Egito. A observação e a compreensão do mundo. Os egípcios tinham um conhecimento incrível, pessoal. Esses povos tinham muito conhecimento a partir do que estuda sobre eles. Na matemática, através das construções, eles conseguiam, construções do comércio, eles tinham que ter muito conhecimento da matemática. Você imagina uma construção como essa, sem conhecimento da matemática, ficava impossível. Na astronomia, eles passaram a observar muitos astros para entender as estações do ano, compreender melhor o período de cheia, período de seca, elaborar calendário, tudo isso eles observavam muito. Na medicina, eram capazes de identificar sintomas e fazer tratamentos de algumas doenças, como, por exemplo, eles tratavam de artrite, reumatismo, problemas cardíacos. Eles tinham essa capacidade de encontrar uma forma de tratar essas doenças nas pessoas. Os egípcios tinham muito conhecimento de anatomia adquirido através da mumificação, ou seja, eles sabiam de que forma era o corpo humano e de que forma tinha que preservar esse corpo. Tinham conhecimento de química, pois também desenvolveram essências e conservantes usados também no processo de mumificação dos seus mortos. Então, muito se descobriu que os egípcios tinham um conhecimento incrível de várias ciências para a época em que eles viveram. Pessoal, o vídeo está um pouco longo. Eu tenho algumas sugestões de atividades que vocês possam fazer com os professores de vocês, a partir de uma leitura do capítulo 4. Vocês possam descrever o significado de Mesopotâmia. Aponte os três principais reinos mesopotâmicos. Explique por que os povos que viveram nessas regiões foram chamados de civilizações fluviais. Quais os rios banham a região da Mesopotâmia? Que país ocupa atualmente a região da Mesopotâmia? Quais as principais atividades econômicas eram desenvolvidas pelos povos mesopotâmicos? Qual o principal rio que banha o Egito? Explique como os egípcios da antiguidade tiravam proveito do seu principal rio. Descreva o significado do termo politeístas. Dê exemplo de como os egípcios mostravam conhecimentos sobre matemática e engenharia. Que conhecimentos os egípcios demonstravam ter quando praticavam a mumificação de seus mortos? Aponte o nome dos egípcios, o nome das principais pirâmides construídas pelos egípcios na antiguidade. São alguns pontos que eu acho que são importantes para vocês. É apenas sugestão. Foi um grande prazer estar com vocês. Um forte abraço e até a próxima aula.